Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso Desenvolvendo Aplicações Web com AngularJS e Java. Na aula anterior, a gente fez um mapeamento de validações de erro do back-end por meio do Constraint Violation Exception Mapper, ou seja, um exception mapper do Java para mapear e retornar exceções, e exibimos o erro em um parágrafo aqui na tela. Na aula de hoje, a gente vai abordar os filtros do Angular. Mas antes, vamos resolver aquelas validações de front-end que não são necessárias agora que a gente tem a validação do back-end. O ideal, pessoal, é que a gente tenha nos dois. Quando não for possível, ou para deixar até a aplicação mais simples, vocês podem deixar a validação somente no back-end, certo? Então, no vídeo de hoje, a gente vai ver os filtros do Angular. Como funciona o filtro, pessoal? Vamos supor, eu quero deixar todas as minhas letras do produto, na descrição do produto maiúscula, ou quero deixar o preço do produto em formato de moeda. Então a gente faz isso por meio dos filtros. O Angular ele traz alguns filtros para a gente. Tá? O filter ele faz uma filtragem em um determinado array. O filtro occurrence é para formatar formato de moeda, que é o que a gente vai utilizar no preço. O filtro number é para formatar o número, ou seja, para exibir ele com duas casas decimais, 3, 4. O filtro date é para mostrar um formato de data específico. O filtro JSON é para exibir o objeto em JSON. Lowercase e uppercase é para, respectivamente, deixar a letra em caixa baixa e caixa alta. Limit to é um limite na exibição e order by é uma expressão para ordenação da listagem. Tá? Na aula de hoje, a gente vai ver como aplicar os filtros para formatar a descrição e o preço dos produtos. Então vamos lá. Como se a gente usa um filtro, pessoal? Dentro da expressão que vai ser exibida na tela, a gente coloca o caractere de pipeline e coloca o filtro que a gente quer utilizar. Os filtros do Angular, esses são os que vêm junto com o AngularJS. A gente pode personalizar os filtros também, tá? Mas hoje a gente vai utilizar somente os nativos. Para mim deixar a descrição do produto em caixa alto, eu escrevo aqui o filtro uppercase, separado aqui por um pipeline. Olha só, todos os meus produtos eles estão agora sendo exibidos em caixa alta. E o preço? O formato, pessoal, do preço, a gente pode utilizar number, dizendo que teremos duas casas decimais. Mas tem um formato um pouco melhor, é o filtro occurrence, que é específico para a moeda. Ao colocar o filtro occurrence, notem que ele já aparece no formato americano, o dólar e o preço do produto. Para a gente exibir no formato brasileiro, a gente coloca o caractere que a gente, dois pontos, o caractere que a gente quer que sejam exibidos na frente do preço. No caso, coloquei aqui RS. Dá até para a gente deixar um espaço, fica melhor. Ó. O formato americano, ele utiliza no lugar de vírgula o ponto para separar as casas decimais. E o formato brasileiro, a gente sabe que é utilizado a vírgula. Então, para isso, a gente tem que mudar o formato da nossa aplicação. O Angular tem um recurso que é o Angular Locale, que traduz algumas expressões para o nosso idioma. Então, aqui está o site do Angular Locale para a gente fazer o download. Vou deixar o link na descrição. É no GitHub mesmo, é só vamos clicar em RAW e salvar esse arquivo. E vamos importar para a pasta JS da nossa aplicação.
Então tá ali, Angular Locale underline PTBR. Pessoal, a gente vai fazer a importação dele no nosso index.html. Então, source JS. Ao importar esse arquivo, notem que o formato já é substituído pelo formato brasileiro, né, com vírgulas. Uma outra aplicação muito comum do filter é para a gente fazer a filtragem de um array com base numa entrada de texto de pesquisa. Supor que eu quero pesquisar um produto pela descrição dele. Vou criar aqui um input type text com atributo ngModel pesquisa. Eu quero que conforme os dados que eu digite aqui nessa entrada de texto, todo o array de produtos seja filtrado com base nesse dado. Então existe um filtro que é o filter para esses casos. Então aqui na lista, no ngRepeat de produtos, a gente vai colocar o pipeline filter como os outros filtros aqui. Colocar dois pontos e colocar qual vai ser a filtragem desse array de produtos. No caso, o valor que eu digitar no campo pesquisa. Vou colocar um placeholder aqui, pesquisa. Agora, se eu digitar feijão, feita a filtragem dos produtos que tem aquela string de texto que eu digitar ali. Se eu digitar o 10, notem que ele pesquisa pelo código. É muito comum, pessoal, que a gente defina somente um campo para filtragem. Então vamos supor, eu quero filtrar só o campo descrição dos produtos. Então aqui basta eu definir em um formato tipo de objeto do JavaScript qual o campo que vai ser filtrado. Então eu escolho comparar a descrição dos produtos. Notem que agora se eu digitar 10, nada aparece, porque não utiliza mais o código. Ao digitar feijão, é feita a filtragem. Então na aula de hoje, a gente viu uma introdução aos filtros do Angular. O Angular ele traz alguns filtros, o filter, currency, number, date, JSON, lowercase e uppercase, limit to order by. E utilizamos os filtros uppercase, currency, o filter para fazer a filtragem da pesquisa e também a JavaScript Angular Locale para definir o local, o formato, no caso, da nossa aplicação para o formato brasileiro de moeda. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.